Bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje você verá 100 curiosidades sobre o Oceano Atlântico. Tamanho e profundidade. Segundo maior oceano, o Atlântico é o segundo maior oceano do mundo, cobrindo 20% da superfície terrestre e contendo um quinto da água do planeta. Vasta extensão, com 106 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico se estende por 8.500 quilômetros de norte a sul e 4.800 quilômetros de leste a oeste. Profundezas abissais. A profundidade média do Atlântico é de 3.926 metros, com a fossa de Porto Rico atingindo 8.376 metros, a segunda maior do mundo. Montanhas submersas. A dorsal mesoatlântica, uma cordilheira submersa de 16.000 quilômetros, divide o oceano e conecta o Ártico ao Atlântico. Biodiversidade marinha. Lar de milhares de espécies, o Atlântico abriga cerca de 200.000 espécies marinhas, desde minúsculos plânctons até baleias gigantes. Peixes coloridos. Mais de 10.000 espécies de peixes habitam o Atlântico, incluindo atum, salmão, bacalhau e sardinha. Gigantes gentis. O Atlântico é lar de diversas espécies de baleias, como jubarte, cachalote e baleia azul, o maior animal do planeta. Répteis marinhos. Tartarugas marinhas como a tartaruga de couro e a tartaruga verde migram longas distâncias no Atlântico. Predadores majestosos. Tubarões como o tubarão branco, o tubarão-tigre e o tubarão-maco habitam as águas do Atlântico. Formação e história. Um oceano jovem, o Atlântico se formou há cerca de 180 milhões de anos, quando o supercontinente Pangeia se dividiu. Cinturão de fogo. O Atlântico é margeado por vulcões e terremotos, como na dorsal mesoatlântica e no Mar do Caribe. Impacto na história. O Atlântico foi crucial para a exploração e colonização europeia, com rotas marítimas conectando continentes. Triângulo das Bermudas. Uma área no Atlântico Norte famosa por seus mistérios e desaparecimentos inexplicados de navios e aviões. Navegação e economia. Rota comercial vital. O Atlântico é a principal rota comercial marítima do mundo, conectando Europa, América e África. Portos importantes. Diversos portos importantes, como o de Nova York, Roterdã e Santos, estão localizados no Atlântico. Pesca e recursos. O Atlântico é uma importante fonte de alimento e recursos naturais, como petróleo e gás natural. Cabo submarino. Cabos de fibra ótica cruzam o Atlântico, transmitindo grande parte da comunicação global. Impacto ambiental. Poluição. O Atlântico enfrenta problemas como poluição por plástico, óleo e lixo, ameaçando a vida marinha. Mudanças climáticas. O aumento da temperatura do mar e a acidificação afetam os ecossistemas marinhos do Atlântico. Sobre pesca. A pesca predatória ameaça a sustentabilidade das populações de peixes no Atlântico. Fatos curiosos. Nome mitológico. O nome Atlântico deriva da mitologia grega, possivelmente em referência ao titã Atlas. Marés. As maiores marés do mundo podem ser encontradas na Baía de Fundy, no Canadá. Correntes marítimas. As correntes do Atlântico, como a corrente do Golfo, influenciam o clima global. Fósseis. O Atlântico é rico em fósseis de animais marinhos pré-históricos. Naufrágios. Diversos navios famosos naufragaram no Atlântico, como o Titanic e o Lusitânia. Ilhas e pontos geográficos. Ilhas vulcânicas. A Islândia e os Açores são exemplos de ilhas vulcânicas formadas no Atlântico. Ilhas paradisíacas. As Bahamas, Bermudas e Caribe atraem turistas com suas belas praias e águas cristalinas. Ponto mais oriental. O Cabo das Agulhas, na África do Sul, é o ponto mais oriental do Atlântico. Ponto mais ocidental. O Cabo de São Roque, no Brasil, é o ponto mais oriental do Atlântico. Clima e oceanografia. Tempestades. O Atlântico é palco de frequentes tempestades tropicais e furacões, especialmente no Caribe. Ondas gigantes. As maiores ondas do mundo podem ser encontradas na costa da Nazaré, em Portugal. Bioluminescência. Criaturas marinhas bioluminescentes iluminam as profundezas do Atlântico. Correntes marítimas. A corrente do Golfo e a corrente do Brasil influenciam o clima e a temperatura da água. História e cultura. Rota do tráfico negreiro. O Atlântico foi palco do cruel tráfico de escravos africanos para as Américas. Piratas. Piratas como Barba Negra e Calico Jack navegaram e saquearam navios no Atlântico. Naufrágios históricos. O naufrágio do Titanic em 1912 é um dos mais famosos da história do Atlântico. Cabotagem. A navegação costeira é uma importante atividade econômica no Atlântico. Ciência e tecnologia. Exploração espacial. O foguete que levou o homem à Lua foi lançado da plataforma espacial Kennedy, na Flórida. Pesquisa científica. O Atlântico é um importante campo de pesquisa para oceanógrafos, biólogos e outros cientistas. Energia renovável. A energia das ondas e das marés é um potencial crescente de energia renovável no Atlântico. Impacto cultural. Literatura. O Atlântico inspirou diversos livros, como Moby Dick e 20.000 Léguas Submarinas. Música. O Atlântico é tema de músicas como Sailing de Rod Stewart e Maracatu Atômico de Chico Science e Nação Zumbi.
Cinema, filmes como Titanic, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e Piratas do Caribe se passam no Atlântico. Outras curiosidades. Oceano mais salgado. O Atlântico é o segundo oceano mais salgado do mundo, depois do Oceano Pacífico. Mar Sargasso, uma área no Atlântico Norte conhecida por suas águas calmas e grande quantidade de algas. Fósseis de dinossauros. Fósseis de dinossauros foram encontrados no fundo do Atlântico. Monumentos submersos. Cidades antigas e outros monumentos submersos podem ser encontrados no Atlântico. Exploração e descobertas. Cristóvão Colombo. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América navegando pelo Atlântico. Vasco da Gama. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia navegando pelo Atlântico. Lendas e mistérios. Monstro de Loch Ness, uma criatura misteriosa que dizem habitar o Lago Ness, na Escócia. Caleidoscópio, um navio fantasma que dizem navegar pelo Atlântico. Triângulo das Bermudas, uma área no Atlântico Norte famosa por seus mistérios e desaparecimentos inexplicados de navios e aviões. Conservação e sustentabilidade. Ameaças à biodiversidade. A poluição, a sobrepesca e as mudanças climáticas são as principais ameaças à biodiversidade do Atlântico. Áreas marinhas protegidas. Áreas marinhas protegidas são importantes para conservar a biodiversidade do Atlântico. Pesca sustentável. A pesca sustentável é essencial para garantir a preservação dos recursos pesqueiros do Atlântico. Geologia e geofísica. Placas tectônicas. O Atlântico é um oceano em expansão, à medida que as placas tectônicas africana e norte-americana se movem. Vulcanismo. Vulcões submarinos ativos podem ser encontrados no Atlântico, como o Monte Submarino Etna. Terremotos. Terremotos submarinos podem gerar tsunamis que podem atingir as costas do Atlântico. Biodiversidade marinha. Recifes de coral. O Atlântico abriga diversos recifes de coral, que são importantes para a biodiversidade marinha. Algas marinhas. As algas marinhas são importantes para o ecossistema marinho e têm diversos usos na indústria. Mamíferos marinhos. Golfinhos, focas, leões marinhos e baleias são alguns dos mamíferos marinhos que habitam o Atlântico. Peixes migratórios. Salmão, atum e enguia são alguns dos peixes que migram longas distâncias no Atlântico. Impacto humano. Aquecimento global. O aumento da temperatura do mar e a acidificação afetam os ecossistemas marinhos do Atlântico. Poluição por plástico. O plástico é um dos principais poluentes do Atlântico, ameaçando a vida marinha. Turismo. O turismo costeiro é uma importante atividade econômica no Atlântico. História e cultura. Rota da Seda. A Rota da Seda Marítima passava pelo Atlântico, conectando a Europa à Ásia. Escravidão. O Atlântico foi palco do cruel tráfico de escravos africanos para as Américas. Primeira Guerra Mundial. A Batalha do Atlântico foi uma importante campanha naval durante a Primeira Guerra Mundial. Ciência e tecnologia. Exploração espacial. O foguete que levou o homem à Lua foi lançado da plataforma espacial Kennedy, na Flórida. Pesquisa científica. O Atlântico é um importante campo de pesquisa para oceanógrafos, biólogos e outros cientistas. Cabo submarino. Cabos de fibra ótica cruzam o Atlântico, transmitindo grande parte da comunicação global. Impacto cultural. Literatura. O Atlântico inspirou diversos livros, como Moby Dick e 20.000 Léguas Submarinas. Música. O Atlântico é tema de músicas como Sailing de Rod Stewart e Maracatu Atômico de Chico Science e Nação Zumbi. Cinema. Filmes como Titanic, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e Piratas do Caribe se passam no Atlântico. Outras curiosidades. Oceano mais salgado. O Atlântico é o segundo oceano mais salgado do mundo, depois do Oceano Pacífico. Mar Sargasso. Uma área no Atlântico Norte conhecida por suas águas calmas e grande quantidade de algas. Fósseis de dinossauros. Fósseis de dinossauros foram encontrados no fundo do Atlântico. Monumentos submersos. Cidades antigas e outros monumentos submersos podem ser encontrados no Atlântico. Exploração e descobertas. Cristóvão Colombo. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América navegando pelo Atlântico. Vasco da Gama. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia navegando pelo Atlântico. Lendas e mistérios. Monstro de Loch Ness. Uma criatura misteriosa que dizem habitar o Lago Ness, na Escócia. Caleidoscópio. Um navio fantasma que dizem navegar pelo Atlântico. Triângulo das Bermudas. Uma área no Atlântico Norte famosa por seus mistérios e desaparecimentos inexplicados de navios e aviões. Navegação e economia. Rota comercial vital. O Atlântico é a principal rota comercial marítima do mundo, conectando Europa, América e África. Portos importantes. Diversos portos importantes, como o de Nova York, Roterdã e Santos, estão localizados no Atlântico. Transporte marítimo. O transporte marítimo é responsável por grande parte do comércio internacional de bens e commodities. Indústria pesqueira. A pesca é uma importante atividade econômica no Atlântico, com grande variedade de peixes e frutos do mar.
Impacto ambiental. Poluição. O Atlântico enfrenta problemas como poluição por plástico, óleo e lixo, ameaçando a vida marinha. Mudanças climáticas. O aumento da temperatura do mar e a acidificação afetam os ecossistemas marinhos do Atlântico. Sobrepesca. A pesca predatória ameaça a sustentabilidade das populações de peixes no Atlântico. Acidificação dos oceanos. A absorção de CO2 pela água do mar torna o Atlântico mais ácido, ameaçando a vida marinha. Fatos curiosos. Nome mitológico. O nome Atlântico deriva da mitologia grega, possivelmente em referência ao titã Atlas. Marés. As maiores marés do mundo podem ser encontradas na Baía de Fundy, no Canadá. Correntes marítimas. As correntes do Atlântico, como a corrente do Golfo, influenciam o clima global. Fósseis. O Atlântico é rico em fósseis de animais marinhos pré-históricos. Naufrágios. Diversos navios famosos naufragaram no Atlântico, como o Titanic e o Lusitânia. Exploração espacial. O foguete que levou o homem à Lua foi lançado da plataforma espacial Kennedy, na Flórida. Lendas e mistérios. Monstro de Loch Ness. Uma criatura misteriosa que dizem habitar o Lago Ness, na Escócia. Caleidoscópio. Um navio fantasma que dizem navegar pelo Atlântico. Triângulo das Bermudas. Uma área no Atlântico Norte famosa por seus mistérios e desaparecimentos inexplicados de navios e aviões. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se em nosso canal.